Hoje a gente vai ver nessa aula de geografia o crescimento vegetativo ou crescimento natural. O que significa isso? Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. O que isso significa? Que aqui basicamente a gente tem uma conta de subtração das pessoas que nasceram em relação às pessoas que morreram dentro de um mesmo ano. Para que isso serve? Para que a gente precisa ver isso aqui em geografia? A gente precisa entender que todo o cálculo, todo o desenvolvimento do país, ele é feito com base nesse tipo de tabela. Então, quando a gente vai pensar numa situação bem menor, então a gente vai pensar aqui na cidade de São Paulo, na nossa prefeitura. Onde eles usam esse tipo de tabela, onde eles usam esse tipo de teste, essa observação. Então, por exemplo, a gente fala assim, nossa, tá faltando ônibus na rua, esse ônibus chega muito cheio, não cabe, eu me atrasei porque eu não conseguia pegar o metrô estava lotado. Então, com base nessa taxa aqui de diferença de quantas pessoas estão realmente existindo nessa cidade, que a prefeitura vai fazer os estudos para perceber se ela precisa aumentar o número de transporte coletivo, como que está a situação de moradia, será que tem mais gente nascendo, mais pessoas crescendo, então se eu tenho mais crianças nascendo, eu preciso mais do quê? Preciso mais de creches, preciso de mais escolas, a merenda escolar das escolas públicas ela também tem que ser aumentada, significa que depois de um determinado tempo eu vou ter que ter um número maior de vagas nas universidades. Então isso quando a gente olha só, por exemplo, em relação à taxa de natalidade, quantas crianças estão nascendo. E quando a gente usa essa taxa de mortalidade? Às vezes eu sei que vocês estão ali, vocês veem o jornal, alguma coisa, vocês veem às vezes o vô, a avó, comentando que eles vão receber a aposentadoria deles, fala alguma coisa de INSS, que são os seguros sociais. Então, o que acontece? Quando a gente olha essa taxa de mortalidade, a gente vai perceber o quê? Que o governo ele vai fazer um cálculo. Se realmente a quantidade dessas pessoas aqui, elas estão aumentando, se a gente está tendo mais pessoas idosas, ou se a gente está tendo um número menor, porque essas pessoas elas estão morrendo. Então, com base nesses cálculos, eles vão rever aumento nos valores da aposentadoria, alguns outros benefícios que os idosos vão ter, e tudo isso aqui serve para a gente conseguir construir uma cidade melhor. Então, se a gente olhar aqui em relação à nossa escola, nosso crescimento vegetativo seria o quê? Número de matrículas. Quantos alunos estão estudando no Betel? Esse ano a gente tem ali aproximadamente 500 alunos. E o que seria essa taxa de mortalidade, por exemplo, em relação ao nosso colégio? Seria o número de alunos que estão deixando o colégio, o número de alunos que saíram e foram para outras escolas. Então, esse tipo de tabela, esse tipo de gráfico, ele é importante para a gente entender o que a gente precisa mudar, o que a gente pode melhorar. E quando a gente olha isso aqui, a gente falou só em relação à prefeitura. Mas se a gente pensa isso em relação ao Brasil, a gente vai ver onde é que a gente precisa desenvolver cidade, onde a gente precisa desenvolver bairro, ruas que a gente precisa pavimentar. Então, tudo isso é um processo, a gente vai chamar de crescimento vegetativo, que é a ordem de crescimento natural da população brasileira. Então, a gente também tem que pensar, onde é que a gente tem um número maior de crescimento natural? Regiões do Nordeste, onde as famílias têm, em média, 4 filhos ou mais, tem lugares que as pessoas têm 7, 8 filhos, normal. Aqui em São Paulo, a gente também tem esse número alto, mas o que acontece? Ao invés da gente ter as famílias com tantos filhos assim, a gente tem as pessoas que estão migrando para cá, tá bom? Beijo, qualquer dúvida pode chamar.